Recentemente eu ouvi uma frase que tem me edificado, me libertado demais. Ela tem me ajudado a entender melhor qual é a posição de Cristo e qual é a minha. Tem me ensinado a aplicar com mais propriedade as escrituras e eu espero que ela possa fazer alguma coisa por você também. E é impossível falar sobre essa frase sem mencionar o tempo que a gente vive, algumas características, peculiaridades dessa era que a gente vive. E, para começar, a gente está nesse tempo de muita exposição. Exposição da vida, exposição do pessoal. A gente vê hoje, a gente tem conhecimento sobre partes da vida das pessoas que a gente jamais teria antes. Hoje, a gente vê dentro da casa das pessoas, a gente conhece detalhes ali que antes ninguém via, ninguém sabia. E isso é muito legal por um lado, porque a gente tem uma possibilidade de se identificar. A gente consegue ver que mais pessoas são parecidas com a gente, pensam como a gente tem essa possibilidade de identificação, através da vulnerabilidade principalmente, quando alguém se coloca nesse lugar mais vulnerável, a gente realmente encontra ali algo em comum. A gente também tem a possibilidade de ser edificado, de crescer pelas pessoas, porque por estarmos em mais contato com mais gente, a gente consegue também absorver coisas úteis e boas que aquelas pessoas têm trazido. Por outro lado, esse excesso de exposição, ele também é um pouco mentiroso no sentido de que ele muitas vezes nos mostra apenas uma parte e às vezes essa parte é pregada como o todo. Então, às vezes, uma foto ali que expressa apenas um retrato, um pedaço da realidade, ela é colocada como um todo, ou ela é até interpretada pela gente como um todo, como a vida inteira daquela pessoa. E muito do que é mostrado é bom, e às vezes as falhas, os erros, os problemas, eles ficam escondidos, e isso faz com que a gente se sinta mal. Isso faz com que a gente sinta que a nossa vida é imperfeita, enquanto a das pessoas não é. Isso faz com que a gente pense que todas as pessoas ao nosso redor estão super bem sucedidas e com famílias super estruturadas e com uma saúde impecável e construindo o corpo dos sonhos na academia, enquanto a gente está errando de diversas formas. E uma outra coisa que também corrobora com tudo isso é o fato de que a gente também tem muito mais informação, a gente pode conhecer muito mais, ter muito mais educação, porque a gente tem contato com muito conhecimento, às vezes gratuito. Tem pessoas que disponibilizam generosamente um conhecimento maravilhoso pra gente através das redes sociais, o que é muito bom também, porque a gente cresce, a gente vê pessoas empreendendo hoje que não teriam a menor possibilidade de empreender antigamente. No entanto, quando a gente não consegue empreender e utilizar toda essa informação para criar algo significativo, também parece que a gente está atrasado, que tem algum problema com a gente não é tão bom assim, só as pessoas são. E isso é muito prejudicial. E aí que entra a frase que tem me edificado muito, que é a seguinte: não se leve tão a sério. Não se leve tão a sério. Essa frase, a primeira vez que eu ouvi, automaticamente, parece que ela reestruturou muitos pensamentos na minha cabeça. E o que ela traz de tão importante é o fato de que eu e você não somos perfeitos, nós somos seres criados, somos seres dependentes de Deus, dependentes uns dos outros. Seres que carregam heranças emocionais, seres que têm uma vida que passa, seres que estão em constante crescimento e aprendizado através da maturidade que é tão elogiada na Bíblia, seres imperfeitos, que não estão completos. E pior, que na verdade essa primeira coisa não é necessariamente ruim, mas acompanhada dessa segunda acaba se tornando bem problemática. Nós somos pecadores. Então, além de não sermos perfeitos e completos, completamente autônomos,
sem necessidade de conhecimento e de crescimento, nós também somos pecadores. Nós erramos, nós falhamos com Deus, com as pessoas e com a gente mesmo. Isso é um fato sobre nós, isso não está ligado a algumas pessoas, isso não é visto na vida de somente alguns, isso está em todos nós. Então a gente não pode se levar tão a sério, como se nós precisássemos obter aquele resultado X e Y. Por quê? Porque é quem disse que todo mundo precisa obter esse resultado, uma vez que nós não somos perfeitos. Como é que... Por que a gente tem que acertar em todas as áreas da vida se nós não somos perfeitos? A gente não pode se levar tão a sério como se a gente fosse autônomo nesse nível, que a gente não é, independente nesse nível, que a gente não é. A gente não pode se levar tão a sério, desconsiderar o cansaço físico que a gente sente, a tristeza, os momentos difíceis da nossa vida. E falando em pecado, não dá para desconsiderar que nós vamos sim errar. Não se leve tão a sério quando você errar, quando você pecar. É claro que isso é muito sério, a gente tem que ficar ali no meio. Um sábio da história disse que a virtude, ela mora ali no meio, entre os dois vícios, entre os dois extremos problemáticos. Então é claro que a gente precisa se levar a sério, no sentido de ter responsabilidade, ter compromisso, entender que a nossa parte deve ser feita, entender que a gente precisa buscar consertar coisas que a gente acabou quebrando, pessoas que a gente feriu, a gente tem responsabilidades e compromissos. No entanto, não podemos nos levar tão a sério como se a responsabilidade final, como se o resultado final fosse controlado por nós. Então, eu vou dar um exemplo. Eu errei com uma pessoa, eu feri uma pessoa próxima de mim. Como é que eu faço? Se leve a sério. Então, poxa, o que eu fiz é sério. Eu preciso pedir perdão para essa pessoa e eu preciso tentar alterar o curso das coisas à medida que eu puder do que eu causei. Não se leve tão a sério. Poxa, eu não consegui resolver completamente essa situação. Essa pessoa, ela não me perdoou, ou ela me perdoou, mas não quer mais caminhar comigo. Tudo bem, não se leve tão a sério. Entenda que graças a Deus, eu e você não somos Deus na vida daquela pessoa. E graças a Deus, mais uma vez, ela não depende de nós em última instância para conseguir viver os planos de Deus na vida dela, para a vida dela. Então não se leve tão a sério. Poxa, alguém deu risada de mim, alguém fez algo contra mim. Tudo bem, isso faz parte da vida. É natural você ficar triste, você talvez se sentir incomodado com aquilo, mas que tenha um limite, que não tome você completamente, que não me tome completamente. Nossa, eu não sou milionário, né? Parece que todo mundo tem 30 anos e não alcançou o seu primeiro milhão, tá com algum problema muito sério. Não se leve tão a sério. Você não é todo mundo, a vida não é simples assim, não é fácil assim. E muitas vezes a gente é melhor em outras áreas. A gente está acertando em algumas áreas, outra hora a gente está acertando em outras. E é natural, nós somos seres humanos. Então, diante dos nossos erros, diante das nossas imperfeições, impossibilidades, falhas e até diante das ofensas que a gente recebe, não se leve tão a sério. Se você foi ofendido, não deixe aquela ofensa ganhar tanto espaço no seu coração, porque afinal não devemos nos importar tanto assim. O que realmente importa é Cristo. O que realmente importa é que essa vida aqui é passageira. Ela é um sopro. Nós vamos viver uma vida perfeita na eternidade. Agora não. Nós não somos os donos e controladores de todas as coisas. No final, quem está sentado no trono é Cristo. No final, quem fez um sacrifício que realmente nos faz chegar ao Pai e nos permite melhorar e enxergarmos a realidade é Cristo.
Então, não se leve tão a sério o que eu tenho dito pra mim. Sempre que eu erro, sempre que eu fico magoada com alguma coisa, eu logo penso, eu sou um ser humano, as pessoas que me cercam também são. Essa é a nossa vida. Eu não preciso me levar tão a sério assim. Cristo deve ser levado a sério. Nele, como diz a música, a gente pode confiar. Com Ele não vai dar ruim. Com Ele não vai ter imperfeição. Com Ele não vai ter falha. Com Ele, tudo é realmente funcional. Então não se leve tão a sério, não se cobre tanto. Se responsabilize, tenha compromisso, mas não ao ponto de se colocar no lugar de Deus. Espero que isso te ajude, te edifique como tem verdadeiramente me edificado nesses últimos dias.